Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo nesta quinta-feira para todo o Brasil, através das antenas parabólicas, sistema digital e analógico, também na NET Claro TV, nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio, o portal das notícias e informações, principalmente com compromisso com o produtor rural e isenção. Nosso compromisso é com a notícia, com aquilo que é verdade e que é importante para o desenvolvimento do setor no país. Você acompanha também a nossa programação na TV por assinatura Neo TV, lá no Paraguai e aqui no Brasil também. Estamos ao vivo pelo Facebook, pela página do Canal do Boi, dezenas de páginas que levam o Agricultura BR e a partir deste momento a TV Imaculada está linkada aqui no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começo o programa de hoje falando sobre soja norte-americana e falo a respeito do que vem ocorrendo por lá, porque as situações que são ligadas principalmente ao fator climático, ao desempenho, às expectativas que se tem sobre as áreas de produção e os principais estados seguem da mesma forma. Claro que há muita especulação, eu duvido muito que essas especulações climáticas elas vão cessar antes de termos ali uma boa definição da safra norte-americana e aparentemente realmente não está muito boa a situação para desenvolvimento das lavouras norte-americanas. É bom lembrar que os Estados Unidos têm uma qualidade de terra realmente acima do padrão. Então, mesmo que eles tenham ali uma dificuldade de início, peguem algumas situações depois de pouca chuva, de pouca água, eles tendem a ter bom desempenho por conta da qualidade dessas terras. Entretanto, o start inicial mesmo, aquela situação de começar uma lavoura com mais segurança, os norte-americanos ainda não têm. E com isso os fundamentos são os mesmos e não se alteram. E é por isso que eu falo agora a respeito do que acontece em relação à soja em Chicago e principalmente os números que nós tivemos hoje na apresentação dos dados do Departamento de Agricultura norte-americano. E o USDA divulgou hoje o seu relatório de vendas e exportações. Esse relatório de vendas e exportações trouxe, claro, uma venda muito baixa, né? Um número chega a ficar 4 vezes menor do que ocorria uma semana antes. Você vai ver o volume de vendas fechados até o último dia 29 de abril. Veja só que nós destacamos aqui 165.300 toneladas de soja sendo vendida pelos norte-americanos na semana que foi encerrada no último dia 29. Na safra, os norte-americanos vão caminhando lentamente para alcançarem a sua meta de exportação. Neste momento, temos uma circunstância de 61.280.000 toneladas de soja dos Estados Unidos vendida. Essa é a situação atual para a soja norte-americana, para uma previsão de comercialização na casa de 62.050.000 toneladas. Apesar do que nós estamos vendo, teve muito cancelamento, é importante dizer, os compradores já começaram a colocar soja passando para a próxima safra, ainda assim nós temos uma provável batida de meta aí feita pelos norte-americanos em relação à venda de soja. Sigo falando de soja agora e eu reflito aqueles fundamentos de mercado. Soja deve seguir subindo. Nos Estados Unidos, os fatores climáticos são determinantes neste momento. As negociações em Chicago não se alteraram e hoje, nesta quinta-feira, inclusive davam sinais ainda de elevações para a soja. As incertezas são muito grandes, enquanto que a demanda internacional segue extremamente firme. É por isso que eu trago agora os negócios com soja em Chicago, nas posições de mais curto prazo. Você acompanha comigo agora na tela. Você tem aqui soja em Chicago, agora sim nós temos, com alta forte no curto prazo. Posição de julho com alta de 26 pontos a 15 dólares, 68 centes mais 4 por bushel.
alta expressiva para a posição de julho, que vem com 26 pontos, e a gente vai calculando por aqui, dá 1,6% de alta, então vem com uma alta realmente forte a posição de mais curto prazo. A maio ainda tem negócios, mas maio já migra a posição, está ali com cerca de 5 mil, 6 mil contratos na última vez que nós vimos aqui no Agricultura BR, há cerca de 10 minutos. Então, julho é a posição de mais curto prazo, agosto também opera acima de 15 dólares, indo a 15 dólares, 14 centes mais 6 o bushel, setembro 14 dólares e 40 centes o bushel e a posição de novembro 14 dólares 4 centes mais 4 bushel. Essa posição de novembro, setembro e novembro, mas principalmente novembro, é o segundo contrato com maior liquidez que você vê na tela, tá? Esse contrato de novembro, ele de certo modo precifica o que vai ocorrer com a safra norte-americana, onde está precificada a safra norte-americana e você vê ele caminhando, essa posição caminhando a passos largos, a ficar próximo a 15 dólares o bushel também. Não há certezas em Chicago, nos Estados Unidos, em relação ao desenvolvimento. Com essa incerteza, Chicago segue apresentando números mais altos em relação aos valores praticados na Bolsa. Falamos agora de dólar, hoje a gente vai falar muito de dólar, vai ter uma entrevista especial com o André Perfeito por aqui, e o dólar hoje despenca, não? Agora ficamos curiosos, né, para saber o que acontece com o dólar. Nesse momento, acho que o Walter Pulga já me ouve, 1,83%, Pulga, de queda para o dólar, R$ 5,26 mais 7 para a moeda norte-americana, a queda realmente expressiva nesta quinta-feira. Walter Pulga, como é que o mercado está reagindo? Faz muito tempo que eu não vejo dólar abaixo de R$ 5,30 e eu tenho certeza, daqui a pouco a gente vai trazer aqui soja nos portos e isso vai trazer reflexo aí para os produtos de exportação do Brasil. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa baixa de 10 centavos de real por dólar que ocorre entre ontem e hoje, ela é resultado mesmo dessa alta da taxa de juros que ficou, assim, mostrou, na verdade, ficou claro que o Copom, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, pretende aumentar a taxa de juros. Ou seja, com essa alta de 0,75 ponto percentual na taxa Selic, agora nós temos juros básicos a 3,5% ao ano. E mais, no comunicado curto que o Copom emitiu ontem no final da tarde, ficou evidente que nós teremos outra alta na próxima reunião daqui a aproximadamente 45 dias. Portanto, há uma perspectiva de recomposição da taxa Selic. E isso deve auxiliar na valorização do real. Aliás, é uma opinião já unânime dos analistas de mercado de que o real só teria uma valorização com o aumento da taxa básica de juros, né? Isso atrairia investidores estrangeiros para o Brasil novamente e, mais do que isso, estimularia os nossos exportadores a trazer para o Brasil rapidamente, digamos assim, os dólares que eles auferiram com as nossas exportações e que estão retidos lá fora. Eu conversei sobre esse assunto com André Perfeito. Ele explica o que ocorre nesse mercado. Eu conversava com ele ontem, pouco antes do anúncio da decisão do Copom. Acompanhe. André, muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar sobre o assunto que você domina bem, que é dólar, né? Mercado de câmbio, você acompanha no dia a dia. O dólar tende mesmo a uma baixa? Bem, olá a todos. Para falar de câmbio, né, a gente tem que trazer um assunto aqui que é importante, especialmente para quem cobre, para quem está vivendo o mundo do setor do agronegócio, né? Tradicionalmente, a moeda brasileira sempre andou muito colada com o preço de commodity, né? A gente via alta de commodities, seja petróleo, seja minério de ferro ou as commodities agrícolas, isso daí tende a favorecer o real. Por quê? Porque se você tem uma melhora do preço disso, quer dizer que a gente vai ter um saldo comercial maior. Tendo um saldo comercial maior, entra mais dólar, e entrando mais dólar, o real fica mais forte. Esse que é o raciocínio. No entanto, desde meados do ano passado, apesar da melhora do preço das commodities, né, a gente tem visto aí recorde atrás de recorde, soja, café, enfim, uma série de commodities agrícolas subindo, sem contar petróleo e minério de ferro, essa relação se rompeu. A despeito da melhora de commodities, você está tendo uma piora da moeda brasileira. Isso daí é uma novidade. Isso daí a gente não tem histórico recente desse tipo de relação. A minha intuição diz que, dado o patamar de taxa de juros do Brasil baixo, em relação ao risco percebido, né, a gente pode ter um real
mais fragilizado, né? Essa que é a ideia para o final do ano. No entanto, agora no mês de abril, mesmo maio, o real voltou a ganhar algum fôlego, né? Está operando aí um pouco abaixo dos 5,40, mas eu vou manter minha projeção no final do ano em torno de 5,70. Essa é a minha leitura aí para o câmbio no final do ano, que é derivado disso, né? A gente está com uma taxa de juros muito baixa em relação ao risco percebido, especialmente também em relação às outras economias emergentes, né? Isso daí acaba fazendo que o dólar espirre para outros lugares que não necessariamente aqui no Brasil. Agora, existe uma dúvida se os nossos exportadores estão trazendo os dólares para o país. Esse dinheiro está ficando lá fora. Você tem percebido esse mesmo movimento? Ou seja, o dinheiro está ficando lá fora? Existe muita discussão a respeito disso, né? Tanto o setor agro, quanto também empresas grandes, né? Enfim, já se ouviu falar que, por exemplo, a Petrobras não está trazendo dinheiro para cá, né? Isso daí não tem confirmação, né? Mas existe essa leitura, a intuição que grandes exportadores não estão trazendo dinheiro para o Brasil. Isso não importa muito. Por quê? Porque se o empresário, o produtor rural, prefere deixar o dinheiro dele em dólar, né? Isso daí quer dizer que a situação do Brasil não está necessariamente indo bem. Logo, isso daí enfraquece a moeda de qualquer jeito. E sim, existe talvez esse motivo microeconômico também governando aí esse dólar mais forte ou um real mais fraco nesse sentido. Bom, eu agradeço a entrevista do André Perfeito, está operando ali, economista-chefe da Necton Investimento, está operando no dia a dia ali do mercado, acompanhando, e as perspectivas são, realmente, dólar vai ficar mais caro lá na frente, não, André? Aparentemente sim, né? A gente tem que tomar cuidado porque vai que o Banco Central sobe muito a taxa de juros, isso aí pode atrair mais dólar. Só que a situação não está tão tranquila, né? Então, eu sugiro algum tipo de cautela, né? Minha leitura é um dólar um pouco mais forte para o final do ano, mas para isso vocês podem contar com a indústria financeira para fazer operações de hedge, travar a safra e a colheita de vocês, para não ter, pelo menos, preocupação com flutuação da moeda norte-americana. Bom, agradeço mais uma vez André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Pois é, eu entrevistei ontem o André Perfeito, mas você entendeu mais ou menos o que ocorre, né? Ainda há umas dúvidas em relação à taxa, né, de câmbio no Brasil. A perspectiva é aumento da taxa de juros para baixar a taxa de câmbio. Agora, eu gostaria de dar um destaque para você, produtor rural. Fabiano, o Tesouro Nacional suspendeu o crédito rural com subvenção por falta de recursos. A Secretaria do Tesouro Nacional determinou ontem a imediata suspensão de novas contratações de financiamentos do crédito rural com subvenção federal, tanto para bancos como para cooperativas de crédito também. Veja, houve esse corte de 2,5 bilhões de reais do orçamento de 2021, destinado a fomentar aí as operações, e sem aquela votação do projeto de lei 04, né, de 2021, não houve a recomposição de verbas para que isso seja feito, ou dado continuidade, vamos dizer assim. Resumindo, o Tesouro Nacional já estudava essa possibilidade e, com receio de que possa desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, já que há despesas assumidas, né, decidiu o Tesouro Nacional suspender novas contratações de financiamento. Até que o Congresso aprove uma suplementação de verba, nós não teremos liberação de crédito rural com subsídio federal, porque não há recursos para isso. Fabiano, vamos esperar agora a decisão do Congresso. É com você. Tá aí, Walter Puga, notícia importante, nós trouxemos aí a entrevista com o André Perfeito e essa informação importante, estratégica aí para um momento atual no qual nós estamos também aguardando um posicionamento em relação de como que será o plano agrícola pecuário da campanha 2021-2022. E olha, o Puga explicava a nova taxa de juros, a Selic, a entrada de dólares, a queda na moeda norte-americana aqui no Brasil, ou valorização do real, melhor dizendo. E tudo isso se reflete sobre todos os produtos exportados. Paridade de exportação muda. E com isso nós temos recuo para a soja negociada nos portos. Aqui a Grandes Corretora está trazendo entrega em maio ainda e os portos de Santos e Paranaguá vindo com R$ 179,00 a saca de 60 quilos. É um recuo aí de entre R$ 3 e R$ 4
desta última quarta-feira para esta quinta-feira. Claro que é o dólar fazendo efeito, até porque a soja em Chicago sobe e sobe forte no dia de hoje. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco o assunto por aqui é milho, o mercado do milho, você vai saber como é que vem se comportando, como é que está a situação lá no estado do Paraná, cada vez mais complicada a produção paranaense, são os assuntos de daqui a pouco na Agricultura BR, que vai para o intervalo, e eu aproveito para convidar você a participar do programa, mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp, no número 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, o milho ronda a casa dos R$100 por saca e em algumas praças, como Campinas e também no estado do Paraná, além de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esses números já foram rompidos. A marca de R$100 já ficou para trás. Sobre essa valorização e os impactos no setor do agronegócio, principalmente para quem consome, para quem demanda esse milho, nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, como que o mercado deve se comportar, até porque há risco de quebra na produção de milho em segunda safra. O milho é a bola da vez da preocupação. Por que é a bola da vez da preocupação? Vamos começar lá com os americanos. Eu peguei os dados aqui para vocês. Plantaram já entre 45% e 50% da safra. É o plantio mais rápido dos últimos 6 anos. Preço acima de $7 por bushel, né? Baixou, subiu, mas já está nesse patamar. E interessante que para quando a safra ficar pronta, eles já estão com $6,1 por bushel, né? Preocupação lá agora é o clima sobre o desenvolvimento da lavoura. Aqui no Brasil, o que não podia acontecer, está acontecendo. Deral, no Paraná, safras boas, planta com estágio bom, caiu de 40% para 28% apenas no Paraná. Solos, Paraná e Mato Grosso do Sul, com a menor umidade dos últimos 30 anos. Então a situação realmente do milho aqui no Brasil é crítica. Ele a esse preço de R$100 causa um distúrbio muito grande, inflação no mercado interno, problema para quem precisa de ração, né? Problema para usinas de etanol de milho, enfim, lamentável o fato climático que está acontecendo. Nós temos que rezar para que ele melhore tanto no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, senão nós vamos ter um problema mundial. E o mês de abril, complementando o que o professor Marcos Fava Neves acabou de dizer, o mês de abril foi extremamente seco nas áreas de produção de milho. O centro-sul do Brasil sofreu e vai sofrendo ainda mais todas as culturas que estão no campo. E no centro-sul a principal delas é o milho. No caso do estado do Paraná, cidades como Cascavel e Londrina, super tradicionais na produção de grãos e com grandes áreas, choveu apenas 10 milímetros. E o risco dessa produção se perder ou quebra em relação à colheita vai ficando cada vez mais evidente, é o que nos conta o repórter Mauro Andrade. O Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Paraná, no seu último relatório, fez uma revisão dos números esperados para o milho segunda safra no estado. A estimativa inicial era de 14,5 milhões de toneladas, mas com a estiagem prolongada que afeta o estado, este número foi reduzido para 12,2 milhões de toneladas. Eu conversei com Edmar Gervásio, técnico do Deral, sobre a situação do milho segunda safra aqui no Paraná. Acompanhe. A segunda safra de milho no estado do Paraná, que está no campo, aí, vive um momento delicado. A expectativa inicial aí é que essa safra produzisse em torno de 14 milhões e meio de toneladas. E na revisão aí dos números de abril, a gente chegou a um número aí de uma produção esperada de 12,2 milhões de toneladas, ou seja, uma perda aí no campo superior a 2.000 toneladas. E essa perda está relacionada diretamente à estiagem que o estado como um todo vive, né? Então a gente tem regiões aí com mais de 30, 40 dias sem chuvas, né? E as chuvas que acontecem são de forma isolada, que não são suficientes para recompor o déficit hídrico aí que tem no campo. E fatalmente, continuando essa estiagem, as perdas deverão ser maiores, né? Para se ter um exemplo, desta semana aí, a gente tem em torno de 28% somente da área, né, de 2,5 milhões
de hectares em situação boa, enquanto que na semana passada a gente tinha 40% de área em boa, né? Então a tendência é que na próxima semana ainda piore um pouco mais, justamente porque a gente não tem chuvas previstas aí nesses dias e não aconteceu chuva nos últimos dias. Então realmente é um cenário bastante delicado para a cultura. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Chegou a hora do agroclima, porque a falta de chuva vai ocasionando essa situação que nós vimos no Paraná. Risco para a produção de milho, uma produtividade que tende a ser mais baixa, porque está no momento de desenvolvimento do milho. Vai entre o V8 e o R4 e isso vai fazendo com que o grão não venha a ganhar peso no momento correto. Falta chuva. E é por isso que nós convidamos agora Renata Ferreira para participar do programa. Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. O milho segunda safra está sob péssimas condições do tempo, viu? E há dias comentamos aqui no Agroclima sobre a falta de chuva em áreas produtoras que acabaram aí afetando a produtividade. Em Mato Grosso do Sul, apenas 13% da safra é considerada boa, 83% está regular e 4% está ruim. E não há expectativa de chuva significativa aí nos próximos dias para as áreas produtoras do estado sul-mato-grossense. A frente fria que está no sul avança pelo oceano e não consegue aí organizar um corredor de umidade pela região centro-oeste do país. No máximo, o sistema irá aliviar um pouco as temperaturas por causa aí da mudança na direção dos ventos. Mesmo assim, as temperaturas ainda passam dos 30 graus facilmente nesses próximos 5 dias. Isso acontece por causa de um bloqueio atmosférico que não deixa as frentes avançarem. Na semana que vem, outra frente fria deve provocar chuva no Rio Grande do Sul, mas também é outro sistema que não atinge áreas centrais do Brasil. No Nordeste, a chuva no interior diminui bastante e fica aí concentrada apenas no litoral. Com isso, a umidade do solo deve diminuir bastante aí nos próximos dias. Vejam só como boa parte do interior nordestino já apresenta aí índices menores que 20%. Entre os dias 14 e 18 de maio, os produtores do Norte Gaúcho e de Santa Catarina devem receber mais uma vez uma quantidade expressiva de chuva. Chove também entre o Acre e Salvador. Ou em todas as outras áreas do país, inclusive no centro-oeste e também sudeste, o tempo segue firme, quente, com alto risco para queimadas. Destaque ainda para a baixa umidade relativa do ar, com valores que podem ficar perto aí dos 30%, níveis considerados críticos, entre o norte de São Paulo, oeste de Minas e também todo o estado de Goiás. Fabiano? Essa foi a previsão do tempo para hoje. Amanhã eu volto com mais detalhes aqui no Agricultura BR. É com você. Obrigado, Renata. Por aqui eu vou seguindo, falando de milho, e agora eu falo sobre milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Chicago que vai também respirando, de certo modo, o relatório de vendas e exportações apresentado hoje, que faz com que o milho norte-americano tenha batido a meta do próprio Departamento de Agricultura, portanto, já venderam todo o milho que era previsto na campanha 2020-2021. Temos agora a posição de julho, mais curto prazo, para milho nos Estados Unidos, posição neste momento de maior liquidez, a $7,13 mais 6 o bushel, sobe 0,8% neste momento. Posição de setembro vindo para $6,38 mais 6 o bushel, também com alta superior a 1%. A posição de dezembro, e aí essa posição principalmente vai precificando a colheita norte-americana, vindo para $6,18 mais 4 bushel, com uma alta muito forte agora, expressiva, acima de 2% agora para a posição de dezembro. Trazemos também destaque a primeira posição do próximo ano, março de 2022, com contrato negociado a $6,21 mais 4 o bushel, 13 pontos de alta, também acima de 2% de elevação, uma situação muito clara de que está se enxergando, tanto para a soja, que eu mostrei no último bloco, quanto para milho, agora lá nos Estados Unidos,
pouca confiança na situação de desenvolvimento dessas lavouras norte-americanas. Clima não está dando muita chance e a especulação vai ficando maior e isso faz com que se tenham as elevações. A especulação é muito mais altista para milho e soja na Bolsa de Chicago nesses últimos dias. Fala agora a respeito da nova taxa de juros, mais uma vez aqui no Agricultura BR, subiu de acordo com a decisão do Comitê de Política Monetária nesta última quarta-feira, foi declarado 3,5%, uma alta de 0,75 pontos percentuais, algo que era esperado pelo mercado, ocorreu de fato, os resultados eles já vieram, dólar cai cerca de 1,8% neste momento, trazendo impacto para os produtores de exportação e também para a entrada e incorporação de moeda norte-americana, de moeda estrangeira no Brasil. Sobre este assunto, a jornalista Sara Kirchhoff realiza uma entrevista que explica um pouco melhor essa nova taxa e como que deve ficar a economia nacional. Minha conversa é com o professor universitário e também economista lá do Rio Grande do Sul, Argemiro Luiz Brum, que vai analisar a nova taxa Selic no Brasil. Argemiro, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. E eu queria te perguntar, então, sobre essa nova taxa Selic, bem dentro do que já se esperava aí por parte do mercado, né? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, uma satisfação estar com vocês. E, efetivamente, o aumento da Selic foi dentro dos parâmetros que o mercado esperava e, portanto, não trouxe maiores surpresas neste momento. O que representa essa elevação e também as perspectivas de elevação para a Selic até o final do ano, quando ela deve chegar em algo em torno de 5,5%? O que representa essa alta na taxa básica de juros aqui do país? Bom, eu considero que o Copom já iniciou este aumento com um atraso. Nós deveríamos ter começado essa recuperação da Selic por volta de agosto do ano passado, porque a taxa de 2% ao ano, como tínhamos, era uma taxa muito baixa, e isto provocou uma saída, ajudou a provocar uma saída muito importante de dólares, e, por consequência, uma forte desvalorização do real, com todas as suas consequências, né, em diversos aspectos do mercado. Agora, né, essa recuperação que estamos tendo provavelmente vai, na minha percepção, eu acredito que nós vamos até um pouco mais, até 6% ao ano no final do ano, mas fica em torno disso, 5,5%, 6% ao ano, em função, basicamente, da inflação, né, do comportamento da inflação, que ainda continua bastante forte e deverá aumentar, o IPCA no caso, ainda nestes próximos 2 meses. Eu acredito que nós vamos a 7% de IPCA por volta aí do mês de agora, no final de maio, talvez mês de junho. Isso, então, pressiona para novas mudanças para cima na taxa Selic. Professor, eu sei que nenhum economista gosta de dar esse palpite, mas você estava falando em possivelmente, então, uma Selic lá no fim do ano em 6%. Para quanto você acha que vai o dólar, encerrando 2021? Bem, na minha percepção e nos estudos que a gente desenvolve, né, o câmbio, né, em condições normais da economia, e nós não estamos, né, nós estamos com questões anormais, né, infelizmente, mas em questões normais da economia, o nosso câmbio deveria estar em torno de R$ 4,80 a R$ 5 por dólar. Neste momento, ele está em torno de 5,36 aproximadamente, e eu acredito que o recuo que houve nesses últimos dias se deu já na perspectiva de uma Selic maior, também, não só por isso, mas também por isso. E a tendência, então, se a Selic continuar evoluindo para cima e chegarmos aos 6%, é provável que a gente alcance, sim, no final do ano, algo em torno de R$ 5 por dólar, pelo menos. Embora o mercado espere um pouco mais, espere 5,20 a 5,40 nesse momento. Mas eu acredito que há espaço, embora não é só o aumento da Selic que possa atrair dólares, então, para o Brasil e com isso fazer a desvalorização, né?
da moeda norte-americana, outros fatores também vão pesar aí, principalmente o ajuste fiscal, né? Que o Brasil deve fazer, tem que fazer e vem tendo dificuldades para fazê-lo. Entendi. Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um prazer falar com você, professor. Prazer é todo meu, fico à disposição de vocês. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Esse foi então o professor economista Argemiro Luiz Brum, lá de Juiz, Rio Grande do Sul. De São Paulo, Sara Kirchhoff.